Eu gostaria que você, junto comigo, abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. E o título é Deus prova a Abraão. E diz assim, no capítulo 22, no verso 8: respondeu a Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E diz o verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E diz o verso 10: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Essa abordagem, louvado seja Deus, é uma abordagem dentro da palavra de Deus real, onde que fala de um patriarca, de um homem que Deus escolheu, manda ele sair ali do meio da sua parentela, e ele sai pelo caminho errante, mas confiante no Senhor, que o Senhor lhe daria, através de um filho, uma promessa de fazer dele uma grande nação. E se cumprindo todo aquele processo, agora esse garoto já é um rapazinho. E um belo dia o Senhor fala: Abraão, como o título diz, Deus prova a Abraão: eu quero que você me entregue o teu único filho. Abraão não hesitou. A palavra diz que Abraão sai de madrugada com o menino, mais 2 servos de confiança, e quando chega no determinado lugar, ele diz o seguinte, isso na terra de Moriá, que Deus lhe mostraria um monte Moriá, onde ali ele sacrificaria o seu filho. Mas o que me chama a atenção é que na própria palavra diz que Abraão diz para aqueles 2 servos: olha, vocês fiquem aqui, porque nós iremos adorar e depois voltaremos. Olha a confiança, olha a fé desse homem. Porque no coração de Abraão, creio eu, que Abraão ele tinha tanta fé, ele foi considerado amigo de Deus, que ele entendia o seguinte: olha, se eu realmente tiver que sacrificar o meu filho, o Senhor é fiel para ressuscitá-lo e trazê-lo de volta para mim. E o que me chama a atenção também, e eu creio que vai te chamar a atenção, é que em um determinado momento o rapaz ele pergunta: olha, aqui está o cutelo, aqui está... mas aonde está o cordeiro? Foi como eu li. Meu filho, Deus proverá. A diversidade de situações que eu e você passamos, esse ano de 2024 foi um ano marcante para mim, um ano de crescimento. Você não sabe a alegria que eu estou, como eu estou feliz. Como que o Senhor tem se mostrado meu amigo fiel. Em julho, sofri aquele grave acidente. Acidente esse que eu pensava, meu Deus, capaz de eu não voltar a andar mais. Porque foi difícil, eu tive uma fratura em 2 lugares na minha perna. E passei por 2 cirurgias. Em todos os momentos, o Senhor foi comigo, assim como Ele é contigo. Eu não estava entendendo, mas mesmo sem entender, eu continuei caminhando pela fé. Quando eu passei aquele período ali dentro do hospital, foi aproximadamente quase 20 dias, eu me lembro que ali o Senhor, no silêncio, muito pouco o Senhor falou comigo sobre o processo que eu enfrentei, mas dentro do silêncio eu vi o agir de Deus. O Senhor permitiu que através
da minha vida alguém fosse salvo por ele. Eu tive a oportunidade, dentro daquele hospital, em Vitória, Espírito Santo, de manter a minha postura de cristão. E alguém, ao ponto de me chamar de pastor, eu falei, eu não sou pastor. Mas isso por quê? Porque estavam enxergando em mim a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida. E não foi diferente. A Bíblia fala que quando Abraão ele pega o cutelo para matar, sacrificar o seu filho, a voz bradou do céu: Abraão, não faça nada contra o rapaz, porque agora vejo que tu realmente me teme, porque tu me entregaste o teu único filho. Muitas das vezes eu e você não vamos entender qual é o processo. E o Senhor tem formas diferentes de agir, o Senhor tem maneiras maravilhosas de operar na nossa vida. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. A Bíblia também vai dizer, louvado seja Deus, que o nosso Deus ele é multiforme, ou seja, o Senhor trabalha de formas diferentes para que o homem não venha se exaltar e para que o homem venha aprender a confiar. Então a mensagem que eu quero deixar para você, essa mensagem, louvado seja Deus, nesse penúltimo dia do ano de 2024 é: independente do processo, a ordem é para marchar, é para caminhar, e é caminhar pela fé. Esse que vos fala viveu uma experiência muito forte, experiência tal que eu estou surpreso com o que Deus fez. Eu passei por muitas etapas, eu passei por tratamentos, fisioterapia, curativos, enfim, situações assim que eu ficava assim. Houve momentos que alguém disse assim: olha, você vai ter que retornar para você mexer de novo, retornar para refazer essa cirurgia por conta disso e daquilo. Mas eu aprendi uma coisa. A minha Bíblia e a sua diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Foi exatamente no momento difícil que eu aprendi a confiar mais. Uma vida na presença de Deus, eu sirvo a Deus uma vida desde pequeno. Eu adoro esse Deus e pretendo continuar adorando até os últimos dias, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Porque é Ele que opera em nós o querer e o efetuar, é Ele que realiza as obras nas nossas vidas. Nós não temos méritos nenhum. Se nós formos nos colocar numa condições, eu consigo me manter de pé, eu consigo, a gente cai. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem e que ele confia em si próprio. Mas quando eu e você colocamos a nossa confiança no Senhor, tudo dá certo. Porque é Ele que vai nos guardar até o último dia, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que falou com Paulo e fala contigo e fala comigo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É Ele, é o Senhor, é o Deus dos deuses. Foi Ele que guardou a Isaac e não permitiu que Abraão sacrificasse. Ele estava provando a fé de Abraão. Muitas das vezes Ele prova a tua fé e a minha fé. E eu permaneci confiante, dobrando o joelho, acreditando, confiando na palavra, confiando de que o Senhor faz e que contra Jacó não há encantamento. Quantas das vezes eu ouvi: olha, tem pessoas que fazem isso, fazem aquilo, falam isso, falam... Eu falei, não tem problema, elas podem falar, a boca é delas. Mas elas conseguirem alguma coisa contra a minha vida, aí já muda o roteiro da situação. Porque eu estou debaixo da potente mão de Deus. E de lá ninguém me tira. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tempo passou e o Senhor falou comigo, agora há poucos dias, na casa do meu sobrinho, andando de muleta. O Senhor disse para mim: até o final do ano você vai andar sem muleta. E para a glória de Deus, hoje é o penúltimo dia do ano e eu já estou andando sem muleta. Muito pouco eu uso, só quando é algum lugar de declive, um lugar que eu vejo que há uma dificuldade. Mas sabe por que isso? Porque os que confiam no Senhor
São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Aprende a confiar. Aprende a crer. Abraão creu pela fé. Irmão Ailton, diácono Ailton, creu pela fé. Eu comecei a ver o poder de Deus na minha vida. Eu comecei a perceber. Não tem muito tempo eu estava com a minha cunhada e eu fiz uma prova. Eu falei, eu quero realmente andar e constatar que o Senhor falou vai se cumprir. E se cumpriu. E eu comecei a cantar. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. É assim. E andei uma rua toda com a minha cunhada. E vi que o Senhor, Ele faz. Tinha um grupo de crianças brincando na rua. Quando eu cheguei no lugar, andando aquele percurso, as crianças bateram palma. E eu falei, essas palmas são para ti, Jesus. Porque é assim que o Senhor faz. Estou aqui, de pé. E vou continuar de pé, porque a graça dele, favor imerecido, é que me basta. Então, recebe essa palavra profética. Deus agiu na vida de Abraão, Deus provou a fé de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé. Diácono Ailton tem vivido pela fé. Muitas das vezes, sem entender, mas Senhor, por que isso ou aquilo ainda não aconteceu? Ei, a palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre os povos. O que não aconteceu vai acontecer. Porque ele é fiel, ele não mente. O que ainda não aconteceu, vai acontecer. E eu estarei de pé para glorificar o nome do Senhor. E eu quero que você esteja comigo, adorando e glorificando o nome de Jesus. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Recebe essa palavra da parte de Deus. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe estas mensagens maravilhosas da parte de Deus. Foi o Senhor que me deu essa mensagem hoje para compartilhar com o povo dele. E você compartilhe com outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estão desiludidas, sofrendo, sem esperança e que precisam compreender que o mesmo Deus que testou Abraão e foi com ele até o fim, será comigo e contigo e com todos aqueles que confiam no nome do Senhor. Que o Senhor te dê um dia de paz em nome de Jesus.